Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos continuar a nossa aula de análise combinatória, que nós começamos a nossa revisão na aula passada, e vamos falar hoje de permutação simples. A permutação simples, ela trabalha com resolver o fatorial. A diferença dela para o arranjo que vimos na aula passada é que o arranjo ele não precisa trabalhar com todos os elementos para formar os grupos. Eu posso ter no problema 10 elementos e trabalhar somente de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. A permutação simples, ela trabalha com todos os elementos. Se eu tenho 5 elementos, eu vou trabalhar com os 5 só mudando de lugar. Então, entre eles, isso é permutar, é a troca de posição entre eles. Então, nós vamos começar aqui só fazendo uma expressãozinha simples, né, usando a permutação. Eu tenho aqui, ó, P4 sobre P6. Permutação, como já está dito ali, ó, na fórmula aqui, ele é a resolução do fatorial. Então, eu vou trocar aqui, vou botar um 4 fatorial sobre 6 fatorial. Nós fizemos isso já na aula passada. Vimos também na aula passada que quando eu tenho um fatorial sobre fatorial, eu posso reduzir, né, ao fatorial de baixo, porque eu sei que o restante todo vai ser cortado. Então, percebam que agora o maior fatorial está na parte de baixo. Esse 6 aqui, ele seria, né, ó, o 6 fatorial, ele seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 fatorial, ele seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu já iria cortar tudo isso aqui. Para não precisar fazer esse esquema todo, o que eu vou fazer? O 4 fatorial, que é o menor, eu vou repetir, ele agora está na parte de cima. O 6 fatorial eu vou reduzir somente até o 4. Então, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque eu sei que do 4 em diante eu já vou cortar. Agora que eu fiz isso, eu posso cortar o 4 com 4. Quando não sobra nada, é 1. E aqui eu faço a minha multiplicação, vai dar 3. Um outro modelo, onde eu tenho um sinal de mais entre as permutações. Então, vai ter um sinal de mais entre os fatoriais. Prestem atenção, porque nesse modelo a gente não vai poder efetuar cortes. Então, eu terei aqui, ó, o P4 é o fatorial de 4, então, ó, eu vou escrever 4 fatorial. Vou colocar o sinal de mais e 2 fatorial. Embaixo é 5 fatorial. Vou ter que resolver separadamente por causa desse sinalzinho de mais aqui. Então, se eu vou fazer separadamente, eu vou colocar dentro de parênteses. Então, eu vou colocar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais o parênteses agora do 2, ó, que é 2 vezes 1. Já pode botar logo 2, tá, gente? Eu aqui estou fazendo passo a passo. O 5, como só tem ele, a gente pode botar aqui, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fiz isso. O que eu vou ter aqui na parte de cima? A multiplicação, aqui, ó, 4 vezes 3 vai dar 12, que vezes 2 dá 24, vezes 1, né? 24 mesmo. Mais 2 vezes 1, ó, que é 2. Aqui embaixo, eu já não fiz do 4 até 1, então eu já fiz o 24. Não preciso pensar nem de novo. 24 vezes o 5, 120. Ok? Agora eu somo a parte de cima, 24 com 2, 26 sobre 120. Esse número agora aqui para baixo, só para a gente poder fazer a nossa simplificação. Então, 26 sobre 120. Vou utilizar aqui o número 2 para simplificar, porque os dois são pares. O 26 dividido por 2 vai dar 13. E o 120 por 2 vai dar 60. 13 é um número primo, né, gente? Então não tem mais ninguém para simplificar aqui, não. A gente fecha essa conta. Agora eu vou passar para vocês alguns problemas já envolvendo a permutação, para vocês verem como a gente faz as diversas montagens. O primeiro diz o seguinte: quantos números de 4 algarismos diferentes podemos formar com os algarismos 3, 5, 7 e 9? Nesse caso, ele está dizendo que eu vou usar todos os algarismos, já que eu só tenho 4 mesmo. Então, eu vou fazer uma permutação. Eu tenho 4 algarismos, que é o 3, né? É o 3, o 5, o 7 e o 9 aqui, ó. E ele quer com 4 mesmo. Então,
quantos eu consigo fazer. Eu vou trocando de lugar e vou formando números diferentes. Por exemplo, observem aqui, o próprio 3, 5, 7, 9 é 3.579. Se esse 3 já muda de posição somente com 5, olha só, o 5 vem para frente e ele vai para trás do 5, já virou 5.379. Então, já virou um outro número. Né? Se ele anda mais uma casa aqui, ó, já virou um outro número. Então, é isso que ele quer. Quantos diferentes a gente consegue fazer? O que seria isso? 4 algarismos. O meu N é 4. Se o meu N é 4, é uma permutação aqui, ó, de 4 elementos. Por quê? Porque eles só estão trocando de posição. Todos eles estão sendo trabalhados. Então, é uma permutação simples de 4 elementos. É só fazer o 4 fatorial. 4 fatorial é reduzir aqui, ó, multiplicando. Nós teremos 4 vezes 3, ó, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, nós conseguimos formar, né, 24 números de 4 algarismos. Vamos para o próximo. Quantos anagramas da palavra adeus terminam com a letra U? Então, eu tenho aqui a minha palavra adeus. Eu já sei que ela possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, se eu quisesse só permutar essas letras para saber quantos anagramas eu conseguiria fazer, eu faria uma permutação de 5, que é o 5 fatorial. Porém, ele está dando aqui, ó, uma orientação que tem que terminar com U. Então, eu teria 5 posições para trabalhar, sendo que nessa última eu tenho que fixar o meu U. Por quê? Porque só vai valer aquelas que terminarem em U, anagrama que terminar em U. Sendo assim, se essa aqui é fixa, não muda, só sobra para eu trabalhar 4 posições. Então, para mim, ao invés de eu fazer P5, porque eu não vou trabalhar 5 posições, eu vou trabalhar somente 4. Eu vou fazer permutação de 4 elementos, que foram os elementos que sobraram, que é o elemento A, D, E e S. Então, só sobraram 4 elementos para trocar de posição. Esse aqui, né, a gente já fez. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Ainda usando a palavra adeus, ou seja, as 5 letras dessa palavra, tem esse outro item aqui agora, tá? Tem que começar com E e com A. Então, a gente vai ter que o quê? Destacar 2 dessas letras. Tenho 5, porque aqui seriam 5, porém 2 eu já estou usando. Então, aqui só sobra uma permutação de 3. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Letra C, começar com uma vogal, tá, gente? Começam com vogal. Então, os anagramas começam com vogal. Ainda estamos usando tudo do mesmo. O que a gente precisa perceber aqui? Que a palavra adeus possui 1, 2, 3 vogais. Isso é importante na montagem. Então, se ele vai começar com uma vogal, e no total ele tem 5 letras, então ficaria assim, pode começar com a vogal A, E ou a vogal U. Se essas aqui vão ser fixas, sobra para mim 4 posições para trabalhar. Isso vai se repetir por 3 vezes, né? Tanto se eu fixar só a, se eu fixar o E, se eu fixar o U. Então, o que eu posso dizer? Eu tenho 3 vogais e a permutação que me sobra são de quê? De 4 posições, 4 elementos, porque um sempre vai ficar fixo. Então, eu terei 3 vezes 4 fatorial. Eu vou ter 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, 3 vezes 1, 24, vai dar 72. Ainda usando as letras da palavra adeus,
Essa questão diz que as letras ADS precisam ficar juntas. Então, gente, é como se eu pegasse essas letras e transformasse num único elemento. Então, ó, o A, o D e o S vão ser um elemento só. O que depois fica sobrando para mim só mais dois elementos. Ó, significa que eu vou trabalhar um total de 3 elementos. Eu terei o ADS, o E e o U, mudando de posição aqui, ó, o ADS, o E e o U, mudando de posição. Então, eu teria uma permutação de 3 elementos. Logo, é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, se esses elementos ficarem trocando de posição, eu consigo montar 6 anagramas.